vai gravar, né, aí? Então, boa tarde a todos e todas, né? Seja bem-vinda, dona Regina, os demais aí que irão entrar durante, né, a apresentação do nosso primeiro módulo do curso de Horticultura Agroecológica. Então, sejam bem-vindos. Vamos dar início até mesmo em respeito àqueles que iniciaram, que estavam aqui presentes no início. Então, antes de iniciarmos falando um pouco sobre as questões, principalmente questões ligadas à horticultura, a gente vai explanar um pouquinho sobre a agroecologia, tendo visto que nosso curso é horticultura agroecológica, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre agroecologia, para a gente ter um melhor entendimento quando tiver realmente falando sobre o processo produtivo das hortas, das hortaliças, ok? Então, vai ter como primeiro módulo a introdução à agroecologia. Vou passar aqui. Então, nós temos alguns desafios nesse entendimento, mas desafio este para uma sociedade mais sustentável. Então, nosso primeiro módulo, introdução à agroecologia. Né? Para quem não me conhece novamente, vou me apresentar. Me chamo Luiz Carlos, sou engenheiro agrônomo, com formação na Escola Superior de Agricultura de Mossoró. Atualmente, hoje é o FESA, né? É a Universidade Federal Rural do Semiagro, em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Fiz especialização em agroecologia, extensão rural e desenvolvimento sustentável pela UFC. Também fiz especialização em manejo de sistemas agroflorestais, né, pela UFLA, que é a Universidade Federal de Lavras, em Minas Gerais, e iniciei o mestrado, né, em fitotecnia, porém ainda não concluí na UFESC. Então, e fora as experiências que a gente tem com extensão rural, com projetos voltados para a agricultura familiar, para a agroecologia, né, para o semiárido. Então, são várias instituições a qual eu já passei. Então, a gente vê hoje, no sábado, muitas vezes se pergunta qual agricultura, qual sistema agrário a gente realmente gostaria de ter dentro das nossas possibilidades, dentro das nossas realidades. Então, essa pergunta, ela deveria ser feita antes de qualquer que seja o processo, né? Regina, o microfone da senhora está ligado, viu? Então, a gente se pergunta né, se faz esses questionamentos para que a gente possa estar realmente entendendo melhor os processos da natureza. E aqui estamos nós discutindo. Por que estamos aqui discutindo a agroecologia? Então, a agroecologia será algo importante, será algo novo, será algo urgente, será algo que a gente realmente tem como debater, tem como fazer, tem como realizar? Então, a agroecologia tem que ser discutida como realmente como bandeira para uma agricultura realmente saudável em todos os seus eixos, solo, em todos os seus eixos, o eixo flora, fauna, recursos naturais. Então, a atividade agrícola, gente, ela está entre as atividades mais degradadoras de ambientes naturais. Ponto permanente de debate com novas alternativas. Então, as atividades agrícolas hoje, quer queira ou não, realmente tem a necessidade, porém, essa necessidade agride um pouco esses fatores naturais. Então, a agroecologia, a gente vem com o propósito de estar melhorando nossos entendimentos para que a gente possa realmente optar por algo mais saudável. E a agroecologia, ela se contrapõe, né, contra todos os modelos exploratórios de desmatamento, de ganância. Né, é uma imagem do desmatamento, né, na região amazônica, não na floresta, na região, né, que a Amazônia é muito grande, estados, aí é o estado do Mato Grosso, mas que hoje, né, muitas dessas atividades, ela tem por finalidade
a exploração, principalmente de recursos financeiros visando o lucro. Não estou falando aqui que o lucro não é que atividades financeiras não sejam importantes, mas você visar só o lucro, seja qualquer coisa, se ter uma lei, se ter pelo menos uma responsabilidade com as gerações futuras ou com os processos naturais. Então é algo a gente se questionar e pensar. Então hoje o nosso Brasil já tem muitas terras, mas mesmo assim essas terras se tornam improdutivas de acordo com alguns anos, porque o uso exagerado de tecnologias essas que estão fazendo improdutivo se torna cada vez mais algo a ser questionado. Será que nós precisamos de mais terras? Será que não era mais interessante nós recuperarmos as que nós já estamos deixando lá atrás? Então, o homem sempre tem essa ganância, mais terra, mais área, produzir mais, mais e mais. Alguns nós vamos ver durante essa apresentação. Então, isso aí já não é de hoje, né? Isso aí vem desde as civilizações antigas, né? As civilizações romanas, as gregas, né? Que o homem sempre quis dominar a natureza, né? Seja a qualquer custo, sem ver consequências, sem causas e consequências. Né? O dinheiro, a ganância, o status, entre aquelas sociedades, daquelas civilizações, falava mais alto. Então sempre teve essa ganância do homem querer dominar a natureza. Mas será que a natureza quer ser dominada? Será que ele consegue dominar a natureza? Né? A natureza, se fosse dominar a natureza hoje estaria já acabada, com certeza. Então, para isso, ele foi criando estratégias. Né? E uma das estratégias que ele criou um pacote de tecnologias, né, criada por aquelas classes dominantes, aqueles mais ricos, aqueles mais poderosos das épocas, que se envolvia a partir de políticos, fazendeiros, grandes latifundiários, empresários, né, políticos, ou seja, toda aquela classe alta dominante, onde começou a colocar, só que eles não trabalham, eles querem ganhar dinheiro, e trabalha a classe trabalhadora, são os mais humildes. Porém, eles criaram um pacote para vender uma falsa ilusão de produção. E foi no momento onde o Brasil estava, né, em sua crescente, seu crescimento populacional, e eles colocaram um pacote chamado pacote tecnológico, a qual eles colocariam que para atender a necessidade da população que estava crescendo, teria que se produzir mais. Com essas técnicas, a qual ele denominou de arcaica, atrasada, né, não conseguiria abastecer aquela população que estava crescendo muito rapidamente. O Brasil foi um país que se envolveu com pouquíssimas guerras, né? Muitas revoltas internas, mas não assim um número assustador de gente, como teve outros países aí, né? Então, começou a se colocar essa situação para aquelas classes trabalhadoras, né? E as classes trabalhadoras, muitas vezes, sem essa informação, acredita-se que achava que era a solução, né? Porque acreditava-se que essa classe dominante era detentora de sabedoria, de conhecimento, né? Eram os doutores. E eles não tinham, assim, na sua humildade, algo para questionar. Né? Então, eles aceitaram esse pacote tecnológico com a falsa promessa de aumentar a sua produção, das coisas melhorar, e se vendia aquela falsa promessa de renda, né, de ficar muito bem estável financeiramente, coisa que a gente viu que não é verdade. Então, o homem do campo começou a adotar esses pacotes utilizando. Que pacote foi esse, cara? A internet. Tinha atrelado ao modelo americano de agricultura, né? Atrelado ao modelo europeu de agricultura, atrelado ao modelo de países capitalistas que, como eu já falei no início, só pensavam em lucrar, em vender a qualquer custo os seus produtos. E um desses itens que estavam nesse pacote eram os agrotóxicos. Os agrotóxicos estavam dentro desse pacote. Juntamente com os agrotóxicos, né, eles tinham também as grandes áreas, né, ele disse que para produzir tinha que ter grandes latifúndios, ou seja, você não conseguia produzir em
pequenas áreas, né? Por exemplo, em 20 hectares não dá para produzir nada para você. Né? Isso era o que eles diziam, né? Para se ter hoje em dia uma produção satisfatória, você tem que ter 100, 200, 300, 1.000, 2.000, até mais hectares, como eram as grandes propriedades antigamente, né? Tinha grandes fazendeiros, de um único dono, que tinha 1.000 hectares, 2.000, 3.000, até mais. Então, eles faziam essas promessas, assim, que tem que ter uma grande área, tem que ter tecnologia, e a tecnologia que ele apresentava seria os agrotóxicos, justamente com todos os fertilizantes químicos, né, para você estar interagindo com os agrotóxicos. Isso também para você, com a área muito grande, não tinha como você trabalhar manualmente, teria que ter a mecanização auxiliando, ou seja, ele fez uma fantasia, isso baseado no modelo, inspirado no modelo americano de agricultura, europeu de agricultura. E quem é que estava ganhando com isso? Estava ganhando com isso eram os ricos. Eles estavam vendendo, estavam cada vez mais financiando, endividando a classe trabalhadora, né, para que eles pudessem estar comercializando seus produtos. E isso, gente, foi tão forte que até hoje a gente vê realidades e realidades. Por exemplo, os agrotóxicos ainda é muito utilizados, mesmo tendo toda uma conscientização, campanhas, né, a qual você coíbe, né, os malefícios que esses produtos fazem à saúde, mas mesmo assim tem pessoas que, né, ainda não conseguiram vincular sua produção a esses produtos. Só que a gente tem que pensar que esses produtos eles não deixam só males, aquele inseto, aquela praga, aquela doença da planta, ele deixa várias outras consequências negativas. Então, vamos ver aqui um pouquinho. Então, isso eles foram, né, cada vez mais se fortalecendo com os governos, e houve esse crescimento dos latifúndios, né, claro, eles queriam mão de obra também, né, os grandes fazendeiros, né, a monocultura era uma base, nada de diversificação, né, ou era café, teve a época do café, ou era cana-de-açúcar. Hoje nós temos aí as commodities, tendo uma realidade mais local, hoje nós temos a soja, né, temos aí o algodão, temos aí o arroz, tem várias outras commodities hoje que são de exportação. Então, esse pacote foi se fortalecendo na década de 60, 70, 80, porém, depois dos anos 90 em diante foi enfraquecendo um pouco. Porque aí, depois de 40 anos, a maioria dos agricultores, trabalhadores do campo, viu que não surtia muito efeito, ou pouco se tinha. Muito pelo contrário, tinha muitas consequências negativas. Consequências essas negativas que mesmo com toda a mídia, né, toda a mídia, porque tinha que chegar a locais onde muitas vezes aqueles grandes, né, empresários não estavam lá, por exemplo, as comunidades mais isoladas, né? Então eles se colocavam nas mídias, nas rádios, na televisão. E essa mesma estratégia hoje, nos tempos de hoje, foi utilizado, né? Por exemplo, a campanha, né, do agro é pop, o agro é não sei o quê, o agro, ou seja, todos essa mesma estratégia foi também realizada agora nos tempos atuais. Tentar manipular, tentar fazer com que a população venda uma imagem falsa que é uma solução para muitos problemas do campo que não é. A população tem fome, a população tem necessidade de comida, de alimentos saudáveis, não só de falsas promessas. Né? Então, começaram a iludir as pessoas. Não satisfeito ainda, a gente foi no humildinho mesmo. Vamos criar uma assistência técnica, extensão rural, para que nossos técnicos vá lá no campo. Não adianta só na mídia, não tem que ir lá. Nem todo mundo tem televisão nem rádio. Então foram lá, mandaram essa imagem de estudo, né? O cara todo protegido, mandando o agricultor usar agrotóxicos, porém ele todo protegido e o agricultor totalmente sem os cuidados devidos. Então isso foi sim cada vez mais se aumentando. Né? Porém, nós temos desafio para o futuro, para o presente e futuro. Né? Nós não queremos ver uma agricultura escassa, nós não queremos ver um solo desgastado, improdutivo, nós não queremos ver as famílias passando necessidade, né? Nós não queremos ver uma sociedade da agricultura totalmente desacreditada com suas realizações locais,
povo sem expectativa de vida, de qualidade, de renda. Então, a gente vem contrapor todo esse modelo exploratório, dizendo existe uma solução, existe uma alternativa, existe uma saída, certo? Para esse futuro, que é nada mais do que cultura, agroecologia, agricultura regenerativa, sustentável, que já vinha de muitos outros processos, né? Para isso, a gente tem que deixar esses métodos arcaicos, tradicionais, que realmente não colaboram com a nossa agricultura, né? E começar a implantar, entender vários modelos, ou seja, vários conceitos e modelos do que nós queremos dentro das nossas realidades. Então, aqui é só para ilustrar algo que acontece corriqueiramente, né? A desmata, depois tem a queima, depois vem a mecanização, depois vem a monocultura. E o resultado está logo embaixo aí, que é a degradação do solo, né? Ou seja, é um modelo ainda muito arcaico. E nisso, gente, a gente cria um conceito de agricultura sustentável. E o que é ser sustentável? E a agricultura, a gente muitas vezes sabe o que é agricultura. Mas o que é ser sustentável? O que é sustentabilidade para mim? Qual o conceito de sustentabilidade no olhar da agroecologia? Ser sustentável é que se consegue sustentar, manter, suportar, ou seja, aquele processo capaz de continuar a existir ao longo do tempo. Então, se é para conseguir continuar a existir ao longo do tempo, a gente não pode destruir o que a natureza muitas vezes nos proporciona. E o que é agricultura sustentável? Vamos juntar agora a palavra agricultura mais sustentável. É um sistema de produção. A agricultura é um sistema de produção. Porém, tem que ser capaz de sustentar níveis adequados de produtividade ao longo do tempo e melhorar suas condições econômicas, sociais e ambientais de forma contínua. Para isso, a gente tem que quebrar muitos paradigmas que acham que a agroecologia é só se plantar ali no canteirozinho e não ganhar dinheiro. Acha que a agroecologia é só você não queimar. Acha que a agroecologia é só você não desmatar. Não, gente. A agroecologia não é só isso, não. A agroecologia tem que melhorar também as condições econômicas da família. A agroecologia também tem a questão social, qualidade de vida. Tem o meio ambiente, um ambiente saudável, de qualidade. Então, a agroecologia não pode pensar só em isso aí é o que a mídia nos passa. A agroecologia não é capaz de produzir. A agroecologia, para isso, tem processos que conseguem dar de conta, né? Mas que muitas vezes o imediatismo por parte de alguns agricultores que não querem respeitar os processos naturais da agricultura, querem passar por cima. E não, isso aí não existe. Então, segundo um estudioso, né, o professor Glisman, em 2005, ele diz que a agroecologia é um campo de conhecimento transdisciplinar, ou seja, não é algo fechado. Ele consegue abranger vários outros fatores, que contém princípios para um desenho e manejo de agroecossistemas sustentáveis, onde a realidade socioeconômica e ecológica local é que define a forma de aplicação dos métodos, por meio da construção de conhecimento e referência, que pode vir, inclusive, a ajudar o desenvolvimento de outras experiências. Então, ele está deixando bem claro que a agroecologia é a solução. Não existe hoje, deixa eu dizer assim, não, porque se você não for produzir com a agroecologia, você não consegue produzir muito pouco, não abastece. Gente, isso aí não existe. Então, a gente não ganha dinheiro com a agroecologia, não. A gente não vende, não. A gente não se isso aí, gente, são algo que acontece, mas isso aí não é verídico. Certo? Aqui alguns estudiosos que provam o contrário. Já a Embrapa, que é a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, em 2006, definiu que a agroecologia somente pode ser entendida em sua plenitude quando relacionada ao conceito de sustentabilidade e justiça social, na construção de uma sociedade onde não existam externalidades negativas, por meio de uma gradual transformação das bases produtivas sociais da agricultura, cuja transição possuía várias etapas internas e externas ao sistema produtivo. Ou seja, é bem complexo. E a gente vê através desse fluxograma aqui, onde a agroecologia é a parte principal,
porém está interligada a vários outros eixos importantes. Por exemplo, a ciência da física, da ecologia, da economia, da comunicação, da educação, da antropologia, da história, da sociologia. E cada uma dessas ciências tem seus diferentes níveis de organização. Por exemplo, quando você fala da ciência da agronomia, você pode associar solos, a biologia, fertilidade do solo, a plantas. Né? Quando você fala da física, da agroecologia tem as leis da termodinâmica, né? Tem a lei da entropia, né? E várias outras ciências aí. Então, a agroecologia, ela consegue ultrapassar, né? Ela consegue ultrapassar a vários outros eixos, fazendo com que todos se interajam, todos pensem igual. Por isso que a agroecologia ela é muito completa, gente. Ela tem os pilares voltados a eixo social, econômico, ambiental, político, ou seja, não é só um produtivo. A gente não pode pensar em agroecologia só como algo, eu vou produzir isso, não. Tem tudo, questões de gênero envolve, questões muito fortes sociais, o envolvimento da família, algo assim para trazer tornar uma realidade mais acessível, dentro da qualidade de vida. Então, são muitos outros eixos. Oi. É mesmo que tá. Abaixo É verdade, também, tá dando aula de música. Tá dando microfonia. Pronto, eu vou tirar o fone de ouvido aqui para ver que fica Isso. melhor. Ah, Viu? Tá melhor? melhorou. Dá para ser? Dá assim? É aí. Melhorou. Tá melhor agora, né? Melhorou. Pronto, vamos assim agora. Pronto. Então, a gente muitas vezes se faz Varri. certas perguntas, né? E entre essas perguntas, né, houve um evento muito importante, um curso, né, lá no Rio Grande do Sul, no município de Santa Rosa, onde eles perguntaram, gente, hoje nós temos um sistema agrícola pronto, modelo para o Brasil? Aí as perguntas que tiveram foi o seguinte, o que não é agroecologia? Ao contrário, para dizer o que é agroecologia. A agroecologia não é só um tipo de agricultura alternativa, não. A agroecologia não é um tipo de agricultura menos agressiva ao meio ambiente, não. A agroecologia não é uma... Assim, eles tentaram passar para as pessoas que a agroecologia tem que ser vista também como um sistema produtivo rentável, que gera recursos, que gera renda, que gera qualidade de vida. Porque do jeito que é implantado, que a agroecologia é como se fosse assim, só aqueles que são militantes da causa que podem estar praticando agroecologia e os demais não. Então eles tentaram contrapor o modelo de conceitos, né, de agroecologia, onde eles deram a negativa não, mas como afirmativa, né? Então a agroecologia não é só o ato de trabalhar o meio ambiente preservando, é algo mais do que isso. A agroecologia não é só continuar tirando o alimento da terra sem esgotar os recursos, é algo mais sobre isso, né? É manter. A agroecologia não é só uma agricultura que não exclui ninguém, é algo mais do que isso. Então, com esses conceitos de negação, eles conseguiram fazer com que as pessoas entendessem melhor de agroecologia, porque ela está presente em vários outros etapas importantes da vida. E com a agroecologia, gente, surge também outras agriculturas, né? Outras agriculturas que vêm a combinar com a agroecologia. Né? Uma delas é a agricultura orgânica, né, que é muito comum hoje, a biodinâmica, a agricultura natural, a permacultura, todas elas são sistemas agrícolas, né, que combinam a agroecologia. A agroecologia é como fosse um todo. E todas elas estão dentro da agroecologia. Mas foram formas da gente estar diminuindo a diferença entre os sistemas agrícolas. Porque o agronegócio, o sistema de produção do agronegócio, ele é muito forte, ele envolve muitos recursos. Então, a forma da gente estar contrapondo é praticando outras agriculturas. Mas a culminância é a agroecologia.
Então, a agroecologia ela é essa ciência de novos valores, né? Valores esses, gente, que é discutido, né, coletivamente dentro dos seus processos, que é discutido dentro de suas famílias, no lado das suas famílias, que é discutido no campo. Aqueles sujeitos que realmente estão ali fazendo agroecologia. Então, ela consegue ter um nível de discussão muito maior, diferentemente de outros modelos de agrícolas, que é discutido numa reunião, numa mesa ali com a família X, ou então com o dono X, com o empresário X, com o coronel X, com o juiz. Ou seja, ele não tem essa interdisciplinaridade de todos estar participando. Então, ela permite isso. Porém, é claro que a agroecologia, todo o processo coletivo, a força está principalmente na participação popular, é o povo, na vida rural, é na organização coletiva de produção. Porque não adianta só uma pessoa estar fazendo. E adianta, né? Porque essa pessoa tem o seu princípio. Mas quanto mais gente, se a gente puder agregar no nosso processo produtivo, melhor a agroecologia se fortalece. Ela consegue se fortalecer mais. E para se organizar melhor, a gente tem que planejar coletivamente, para que todos possam estar usufruindo dos frutos que virão. Então, é importante conhecer a importância, né, dos saberes populares, daqueles que são tradicionais, comunidades tradicionais, aqueles que já vivem no campo e que conseguem fazer a agroecologia. Tanto é que muitos estudiosos colocam a agroecologia como a ciência mais saberes popular. Que o povo sabe, e aqueles que conseguem fazer agroecologia estão aí no dia a dia realizando esse, esse modelo realmente interagido com a natureza. Então, a gente vê que para manter a agroecologia tem que ter um certo equilíbrio. E esse equilíbrio ecológico vem através desses ecossistemas, né? Que é o ecossistema é um nome dado ao nosso ambiente natural. É a relação de tudo que há nele. Né? Se você vê dentro do campo ali tem um ecossistema, onde ali vai ter animais, ali vai ter vários tipos de organismos vivos interagindo um com o outro, né? Tem aquele passarinhozinho que bebe aquela água, aí já vem uma cobra que vê outro animal que come aquele passarinho, assim, e há aquela interação. A gente chama de ecossistema. Porém, na agroecologia, a gente tem que ter esses ecossistemas bem interagidos com a relação à produção agrícola, que a gente chama de agro. Então a gente unifica o agro, que é relativo à produção agrícola, o eco, que vem de ecologia, né, vem de ambiente natural, e um sistema que nós queremos colocar, um sistema que nós queremos adotar, né, que é um conjunto de elementos, componentes atuais relacionados entre si, e que não são interdependentes, um depende do outro. Então, se a gente puder juntar esses três ambientes, nós temos um agroecossistema bem equilibrado. E a agroecologia se torna cada vez mais presente nesses agroecossistemas, né? Vendo essa imagem do nosso planeta, gente, a vida, né? A vida é uma estratégia do ser do planeta Terra. Então a gente tem que pensar nesse planeta como realmente ele é de origem, né? Quando a gente tem essa imagem de muita água, né? Pouca terra, nosso planeta tem 98% de água, 2% só que é de terra, gente. Então é muito mais água do que terra. Porém, a gente sabe que são muitas terras, 2% de um planeta. Porém, a gente vê uma imagem de equilíbrio. A água com a terra, com o vento, com as nuvens. Ou seja, a gente vê aquele equilíbrio. E a gente vê um planeta saudável. Mas quando a gente entra dentro do planeta, a gente começa a ver algumas coisas que não está de acordo com o modelo que é o planeta nosso Terra, né? Que é essa interação da água com a terra, da natureza com os ventos. A gente começa a querer algo que não é a nossa realidade. E a nossa realidade é isso aí, ó. A floresta, é a água, é os animais. Ou seja, é tudo que a natureza quer, essa interação. É esse agroecossistema forte, para que a gente possa, então, estar cada vez mais, né, em consonância com os nossos ideais de produtivos. Então, essa é a resposta
para o processo. Quando a gente vê um ambiente saudável, quando a gente começa a ver presença de aves, de animais, né? de várias, diversificação de plantas, a gente vê tudo. Porém, existem dois olhares. Existe o olhar imediato, que é um olhar de visão muito linear, e existe aquele que é uma visão mais esperançosa, mais agroecológica, que é uma visão sistêmica. E qual é a diferença de um e de outro? O da visão linear, ele quer resolver o problema, assim, ele acha que tudo é problema. Né? Surgiu um inseto que está atacando ali a hortaliça dele, digamos assim, a alface dele, uma lagartazinha. Aí qual é o primeiro pensamento dele? Eu vou matar essa lagarta. Vou logo comprar ali o agrotóxico e vou matar essa lagarta. Já a pessoa que. Isso aí é a visão muito linear. Né? Por que ele não pensa? Por que aquela lagarta está atacando minha alface? É porque ela quer, será? Será? Vamos entender melhor o nosso agroecossistema, né? Porque muitas vezes ali a lagarta não tem possibilidade de se alimentar, não tem uma diversidade de plantas, não tem outras culturas para se alimentar e vai para aquela que está à sua disposição. Mas pensando numa visão mais sistêmica, né, nós vimos que a lagarta tem necessidade de se alimentar. Porém, dentro da cadeia alimentar, existem outros insetos, outros animais que vão em consonância com a lagarta. Então, já existe outros que vai consumir a lagarta, aí a outros insetos, a galinha já vai consumir. Ou seja, existe uma interação nos fatores que evita você estar utilizando muito daquele do pacote agroecológico, do pacote tecnológico, aliás. Então, a gente não pode pensar só nessa visão linear de querer resolver logo tudo. Vamos tentar entender o agroecossistema, que a gente entendendo o agroecossistema, a gente vai poder ter uma visão melhor do que está acontecendo. E muitas vezes pode ser que você resolva sem nem usar nenhum tipo de, nenhuma gota de produto químico. Então, essa é uma visão mais sistêmica, né? Aquela visão interagida, né? O homem necessita do alimento, da alface, a minhocazinha, né? A lagarta necessita, né, do alface, e a aranha necessita da minhoca, a galinha necessita da aranha, e o homem também necessita. É uma interação. Nesse sistema, você vai evitar muitos transtornos à sua produção. Trago também aqui, para que a gente possa estar tendo uma visão da importância que é o solo. Solo é visto como organismo vivo. No momento que a gente vê vida no solo, a gente começa a ter outros olhares para ele. Olhares este que não é aquele olhar de que isso é terra, não é só terra, né? Quem faz só a terra, muitas vezes é ação humana. Mas o solo, se for bem cuidado, se for bem nutrido, você vai aparecer milhões de micro-organismos. Que muitas vezes a gente não vê, alguns a gente vê, e outros não, né? Então o solo sempre tem que ser tratado com esse olhar de um organismo vivo. Para isso, gente, a gente pode observar na diversificação, na diversidade de insetos, de pássaros, ou seja, de plantas. A gente vê que tem solo, tem algumas pessoas trabalhando nele, muitas vezes que a gente não consegue ver, mas que estão fazendo assim, um papel muito importante para que ele possa estar nos dando, né, cada vez mais, né, produções desejáveis, produtividade. Então tem que pensar nele. E isso aí é necessário que a gente comece a ver também que o manejo correto para ele, né? A cobertura dele, para ele não se expor tanto ao sol, para ele ter mais vida, né? Fazer uma adubação, né? Impedir que seja danificado pela ação do sol, de vento, de chuva. Ou seja, a gente começar a ver algumas melhorias físicas e químicas. Conservação da água, um solo bem coberto, solo bem protegido, a água consegue demorar mais um pouco, se acumular mais um pouco, né? Evita a precipitação muito alta. Então a gente começa a dar uma cara no nosso solo, vai mudar a coloração e tudo mais, né? O solo vai deixar de ficar tão compactado e vai ficar um pouco descompactado para facilitar a infiltração da água. Ou seja, o que é que tem a ver, Luiz Carlos, falar de solo com agroecologia? Tem tudo a ver, gente. Porque um solo rico, né, fortalecido, nutrido, evita muito o ataque de pragas e doenças nas plantas.
tendo em vista que algumas plantas também ela não podem ser vistas como só negativa em algumas pragas e doenças, que são indicadores. Por exemplo, algumas plantas nos indicam a qualidade do solo sobre a estrutura. Por exemplo, tem plantas como que quando ela tem excesso, né, ela quer dizer que o solo merece uma atenção. Por exemplo, vou dar um exemplo, a jurema preta. No momento que sua terra só tem jurema preta, ou predominantemente a jurema preta, pode ter até outros, mas a jurema preta é a que domina, é a maioria das plantas, o seu solo está passando por um processo de recuperação, porque a jurema preta tem esse poder de iniciar um processo de recuperação, de fertilidade. Tanto é que ela solta aquelas folhazinhas que a gente muitas vezes aproveita no paú, como paú, né? Para fazer canteiro como adubo. Então ali já é um sinal de recuperação do solo. Mas tem aquela outra planta também, que é a hortensia, né? Que a gente conhece como hortensia, solta até aquele látezinho, aquele leitezinho branco, que ali já é uma indicação a planta que tem muito naquele solo, que é um solo muito ácido, para dizer muito salgado, né? Com muito salino. Então a acidez é muito grande. E isso a gente vai dificultar muitos processos produtivos de algumas plantas que não toleram esses solos ácidos. Ou seja, tem várias outras plantas que elas são, né, invasoras e indicam algo. Por exemplo, terra que tem muito carrapicho, né? O que é que significa dizer? Que está um excesso de nitrogênio devido a muita matéria orgânica. Aí vem mais outras plantas, tiririca, né, que é aquele matizinho fino. Tem a mamona, que é muito conhecido carrapateiro, né, a mamona, né, que é uma terra bem arejada. Tanto é que a mamona gosta de nascer muito em terreiro, né? Então é o seguinte, existem várias outras plantas que são indicadoras e estão ali nos mostrando algo. Basta a gente ter um minutinho para observar o que a natureza está nos mostrando. Outro fator muito importante da agroecologia é a diversidade de espécies e consórcios, né? Hoje se perdeu, né, muito a questão das sementes. Hoje está muito atrelado a alguns programas governamentais, onde as pessoas acham muito mais prático ir num determinado órgão ali e pegar as suas sementes, né? Porque alguns órgãos, algumas instituições têm programas relacionados à distribuição de sementes. Porém, essas sementes muitas vezes não é adequada para aquela realidade. Ou seja, os agricultores são pequenos, têm poucas áreas, né? E muitas vezes vem uma semente tratada, ou uma semente que veio de uma região que não era dele, era uma região que não tem muitas vezes nenhuma características, né, com a dele, então vai sofrer muito. Tem mesmo se no milho, feijão, algodão, outras sementes aí. A gente vê muito isso aí, né? Então se perdeu muito isso aí, que é a troca, né? Que é a questão da a partilha, né, das sementes. Você muitas vezes levava as sementes que você tinha em sua comunidade, em sua propriedade, e ia trocar por outras que você conseguia na comunidade vizinha, ou numa comunidade próxima, ou então na mesma comunidade. Isso aí está se perdendo, porque já existe também uma dominância por o mercado das sementes com o agronegócio. O agronegócio ele não ficou satisfeito só com o agrotóxico. Ele quer a semente, ele quer o agrotóxico, ele quer a terra, ele quer a água, ele quer todos os recursos, ou seja, ele quer todas as etapas produtivas. Ele quer ter a dominância de todos. Não adianta ele dominar só um nem outro. Ele não pode deixar algo que venha desfavorecer, né, o seu lucro, ok? Então, pensar numa dinâmica diversificada da floresta é pensar em vida, né? E agronomicamente existe várias culturas que são importantes para a nossa vida, né? Arroz, milho, cevada, trigo, né? Outras hortaliças, enfim, são vários, né? E também frutíferas, né? Que são importantes para a nutrição do nosso corpo, da nossa mente, certo? Mas o que eu acho mais importante é você ter essa diversificação. É você não ter só uma ou duas, é ter várias, né? É você ter uma alimentação bem diversificada e nutrir teu corpo e tua mente com essas produções, né? Com esses alimentos que realmente te fortalecem, né? Te fortalecem. Então, isso é agroecologia, isso é fortalecimento da agroecologia, que é muito preciso e urgente, né? Que a gente não se vê mais.
A permacultura surgiu agora, né, com bastante êxito, bastante fortalecido. Vou falar bem pouquinho sobre ela, que é o que é a permacultura? É um sistema de design, permacultura, criação de ambientes humanos sustentáveis, onde você vai ter um ambiente como se fosse um ambiente bem natural, como se fosse uma floresta, né? E a permacultura é muito forte porque ela vai te dar, proporcionar ambientes bem arcaicos mesmo, onde você tem uma presença muito forte, se convive com a natureza, né? É uma construção, é um sistema, né? Então eles aproveitam a natureza, por exemplo, caverna. Antigamente só morava em caverna, moravam numa residência onde estava ali debaixo de uma árvore, onde aproveitava alguns troncos de árvore, ou seja, a permacultura quer essa interação com a natureza, bem diretamente mesmo, próximo de um rio, próximo de um açude, ou seja, essa interação. E as agroflorestas, que hoje também é muito importante para o processo produtivo da agroecologia, né? Que nada mais é agrofloresta do que o quintal que vocês têm. No momento que o quintal que a gente tem mais de uma cultura, é agrofloresta. É um pequeno espaço, uma pequena área, onde nessa pequena área tem uma diversidade de sistemas, de plantios. Eu tenho ali a minha fruteira, eu tenho ali minha planta medicinal, eu tenho ali minha planta também forrageira, mas eu tenho também minha planta ali nativa, eu tenho minha planta ali ornamental, aí assim você vai interagindo tudo naquele mesmo espaço, tudo no seu quintal. Então ali o agrofloresta, o chamado sistema agrofloresta. Porém, a gente sabe que tem algumas plantas, a gente pode ter vários sistemas voltados para o interesse humano. Ah, eu quero um sistema agroflorestal que me proporcione renda o ano todo. Então, eu vou ter várias culturas que vão obedecer os seus ciclos. Tem culturas que me proporcionam a renda com 3 meses, tem outras que é com 2 meses, com um mês, outras são 6, outras são anuais, e assim vai. Contanto que você faz um planejamento onde você tem várias culturas para que você possa ter, durante todo o período que você quer ter renda, ter a produção, certo? É o sistema agroflorestal, onde muitas vezes pode começar com poucas e você vai aumentando essa diversificação. Né? Contanto que você respeite também as questões naturais das plantas, né? Muitas vezes não está pensando em produtividade, mas está pensando em produção. Ah, eu não quero que aquela mangueira me dê carradas e carradas de fruta, não. Eu quero que ela me dê o suficiente para me comercializar. Só que eu não quero comercializar só a manga, que eu sei que ela demora um pouco mais para produzir. Eu quero produzir outras plantas que são mais rápidas. E assim você vai tendo uma diversificação. Você vai tentando, dentro do seu sistema, agregar elas de acordo com o seu interesse, né, financeiro, econômico, né? Então, quando você for perceber, você vai ter espécies que hoje é o retrato da sobrevivência dos índios, né? Os índios conseguem ser, muitas vezes, ser sustentáveis, agora não, porque depois da presença do homem, eles estão muito atrelados também a questões culturais nossas, mas que antigamente eles tinham todos os seus alimentos ali da floresta, eles não tinham necessidade de sair para comprar em outro canto, não. Eles tinham a proteína deles, né, através das frutas e do peixe, e tinha outras espécies lá que eles conseguiam sobreviver. Tinha mandioca, tinha todas as espécies lá que eles conseguiam sobreviver e viver, né? Então aqui é um modelo de agrofloresta que vai ganhando cada vez mais, né, a, a importância de acordo com o tempo, né? Você prepara o agrofloresta não é para um mês, 2 meses, você prepara para uma vida, para um ciclo, né? E aí você tem várias etapas, né? De acordo com o que você vai podando, você vai tentando dar uma ajustadazinha para entrar o sol. Tem culturas que gostam de sol, de vento, tem outras que não gostam. Tem uns que são mais baixas, herbáceas, outras que é mais alto. Você vai de acordo vai fazendo a sua, né, necessidade. Trago também aqui, tenho 10 minutos, né, aí? Trago também aqui algo para que a gente comece a pensar também de não só em questões produtivas, mas também questões ambientais, como a compostagem, né? E nós fizemos até um curso aqui também sobre vermicompostagem, mas a compostagem é um processo tão simples que nada mais é que aproveitar, principalmente aqueles restos de materiais orgânicos, né? Naturais, não inorgânicos, e deixar com que o tempo faça todo o processo de ciclagem, né?
deteriorização e de aproveitamento desses materiais. Muita gente joga no lixo, que é uma questão muito grave, que são a questão dos resíduos sólidos, né, que é o lixão, ainda é pior. A gente está ajudando o meio ambiente com a compostagem e nos ajudando também com a questão dos nossos solos receber uma matéria orgânica mais fortalecida. Então vamos começar a ter um novo olhar, e é tão simples de fazer, a questão da compostagem, né? Basta a gente ter só um pouquinho de paciência para que o ciclo em si ocorra, a fermentação em si ocorra, né? Que é a mistura dos nutrientes e os gases sejam liberados, né? A adubação verde, que é outra também, um manejo muito utilizado para aqueles solos que estão em recuperação ou estão necessitando de uma adubação. A adubação verde nada mais é de você plantar um tipo específico de plantas, onde nessa planta vai dar ao solo todos os nutrientes necessários para que ele possa se recuperar, ou que ele está com déficit, está com falta nele. Aí nós temos várias espécies, né? Uma das mais conhecidas é o girassol. O girassol ali você consegue colher, né, os grãos para extrair o óleo, mas ele também está te deixando muito potássio, muito nitrogênio, muitos outros nutrientes no solo. Chama-se a adubação verde. As cercas vivas, né, que antigamente não existe a cerca de arame farpado, antigamente tinha cercas vivas, né, que eram cercas naturais, que muitas vezes a gente está trocando essa cerca por algo que não é mais, né? Aí a gente pode ser feito de glericídia, pode ser feito de sabiá, de eucalipto, que é muito conhecido, dependendo da região, né? São as cercas chamadas cercas vivas. E as nossas hortas, no estilo mandala, né? Aqui é uma horta chamada Paz, que é uma produção agroecológica, onde utiliza não um reservatório, e sim Esqueci a outra. esse núcleo, um galinheiro, né? Que faz toda a questão da sinergia dentro do sistema, né? As galinhas lá também controlam alguns insetos, adubam, né? Tem toda essa importância de hortas. E aqui também, ó, colocando a coberturazinha, né? Tratando, porque coloca a coberturazinha para evitar o mato crescer no canteiro, sistemas de irrigação por gotejamento, então microaspersão. Ou seja, tem tudo. E aqui já está mais equilibrado, né? Várias culturas aí, alface, coentro, dá para plantar pimentão, beterraba, são vários, depende do interesse de cada um. Certo? E aqui é de uma forma, aqui é outro modelo, né? Mas assim, bem natural mesmo, né? Utilizando as culturas de interesse de cada pessoa. E modelos esses também bem ambientais, né? Fazendo com que sejam reaproveitados, reutilizados, reciclados. Alguns materiais que muitas vezes vão para dentro vão para os lixões da vida, né? Também assim, alguns animais, os animais eles têm várias funções, não é só comercialização não. As galinhas e os porcos são conhecidos também por hábitos de ciscar e cavar o solo, à procura de minhoca, de insetos, raízes, ou seja, alguns insetinhos que muitas vezes estão ali disponíveis para eles e também para o solo, para melhorar o solo. Né? Também há o controle biológico de plantas e animais, né? Que é muito comum. Tem a questão dos defensivos alternativos, algumas plantas que são iscas e consórcio, ou seja, o sistema interagido é um sistema forte, né? Aí aqui eu trago a imagem desse insetozinho aqui que eu acho que vocês conhecem, que é a joaninha, né? Que é esse besourinho vermelho, com a cabecinha preta, ele é um insetozinho que ele gosta muito de pulgão. Pulgão, não sei se dá para vocês verem, é esse insetinho que fica na parte de baixo, inferior da folha, né? Que provoca um desgastamento na planta, na folha, onde esse pulgão ele suga a seiva, né, o alimento da folha e mata. E esse insetinho, ele tem como base, tá lá, contribuindo para, né, diminuição desse pulgão. Ele come o pulgão. Ou seja, a gente chama de controle biológico. Ou seja, a gente utiliza o inseto para controlar um outro inseto, certo? É muito importante isso aí. Existem vários processos, vários. Aqui também nós temos aqui dois exemplos bem claros. Aí eu pergunto até a vocês, será que são iguais? Se você for ver assim, tipo aquele jogo, né? A gente vê o leite de um lado, vê do outro. E pode ter até os mesmos alimentos, mas a questão do processo produtivo não foi igual, né?
Então a gente traz só isso aí para vocês fazerem uma comparação. Os alimentos muitas vezes são iguais, mas para produzir aquele alimento não foram iguais, certo? Tem a questão também das frutas, né? E da maior parte da produção de alimentos, quer queira ou não, depende de todo esse processo para que a gente consiga realmente estar produzindo, né? Produzindo com qualidade. Estou encerrando já. Então a gente viu, né, nessa imagem aqui que existem vários fatores que a gente pode estar auxiliando a natureza para que não, o nosso planeta não se torne insustentável, né? Ou seja, ele não caia em cima da gente e a gente sofra com as consequências dele, que já está dando sinais disso aí, né? Hoje já existem regiões que de semiáridas estão se tornando áridas, estão se tornando desertos. E regiões de floresta estão se tornando cerrados, menos densos, e assim vai. Ou seja, ela está sofrendo muitas mudanças. Então a gente tem que começar a pensar no planeta sustentável e não insustentável, né? E para pensar no planeta sustentável é pensar tudo isso aí, as interações mesmo, né? E ver sempre assim, ter sempre um olhar que o campo é local de vida, é local de harmonia, de qualidade de vida, né? Então, gente, era isso que eu teria para apresentar aí. E agora eu passo para você aí, para você ver se tem alguma pergunta, algum questionamento, certo? Acho que deu para entender um pouquinho aqui. Certo. Ai, nossa, peraí. Ah, nossa, foi. O celular aqui tá horrível. A internet aqui tá mamando. A internet tá caindo. A internet aqui tá. Não, assim, eu acho que. Não sei se estou com pergunta agora, mas é muito importante o conhecimento, né? Porque só os cursos só ajudam a gente a melhorar, né? O nosso cuidado, o nosso jeito ecológico de cuidar da planta, né? Da terra, da vida, né? Porque não é só das plantas e nem da terra, mas também da vida humana também, né? E aí só ajuda a gente a pensar melhor, né? A se avaliar, né? Nos cuidados que a gente está tendo, né? E, e buscar mais condições de melhorar, de aprimorizar, né? Mais esse jeito, essa vivência ecológica, familiar, né? E de toda essa variedade de vida que existe na Terra. E, Mas tá bom, Raia. Inclusive, e com depois eu certeza. vou passar. Com certeza, é verdade. Depois Pode daqui, com ficar. certeza, vai ter o novo talo, vai surgir várias perguntas. Pronto. Aí eu vou depois passar uma atividade relacionada a esse. Pronto, eu vou passar depois, Raí. Tá melhor agora, né? Porque tava um pouquinho afastado. É uma atividadezinha relacionada a esse nosso primeiro módulo, certo? Eu posso colocar no grupo lá e tem um intervalozinho para aqueles que não assistiram, mas possam estar sugerindo, tirando, né? Eu vou ver se eu coloco amanhã ou então até segunda-feira, para que eles tenham a semana todinha para poder estar respondendo, tá bom?
Eu não tenho, não. No momento, não. Acho que estou aqui estudando, né? Vou reler aqui, escrevi um pouco aqui no caderno, né? Vou revendo e depois, quando da atividade que o Luiz Carlos passar, aí acho que a gente vai melhorar, né? Nas perguntas, nas questões. Um pouco rouca. Ok, tá certo. Vou esperar lá e vou fazer aí. Não, assim, né, Raí? Foi o nosso primeiro módulo, né? Agradecer bastante a dona Regina pela participação, né? A gente, é assim mesmo, a gente faz nossa parte, né, dona Regina? De estar discutindo, de Uhum. estar, né, estudando, de estar vendo isso aí, e os demais depois, eu acredito que na próxima módulo vai ter mais gente Tá. e tudo Uhum. mais, e, né, no É. grupo. Alguns deve ter, vão justificar o motivo que não vieram participar, né? E, Uhum. e assim, é muito importante. A gente, num pleno sábado, né? Podia muito bem estar fazendo qualquer outra atividade, mas a gente está aqui contribuindo, né, para a Isso, agricultura, aprendendo verdade. mais, né? Isso. Aprendendo mais, Uhum. obtendo mais conhecimento. Eu acho muito importante, tá, Vai? Foi muito bom, Verdade. assim, hoje, né? Foi uma parte bem introdutória, mas é assim mesmo. A gente consegue futuramente colher mais frutos, se Deus quiser. Então, a gente agradece demais e eu agradeço demais a todos aqui presentes. Boa tarde a todos e ótimo final de semana.